nós estamos entrando no tempo quaresmal, no tempo, né, de fazer penitência, de purificação, no tempo, né, de se preparar para a Semana Santa e de modo muito especial se preparar, né, para o domingo pascal, o domingo, né, da ressurreição. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque depois que tiver sido provado, receberá a coroa da vida eterna. Essa frase está no livro, né, de São Tiago e cai muito bem nesse dia. Bem-aventurados são aqueles homens que aqui na terra passam pela tentação e sabem, né, conseguir assim vencer a tentação, porque assim, depois dessa provação, eles irão conseguir a vida eterna. Ao começar hoje, meus caros irmãos, esse tempo quaresmal, a igreja, né, convida-nos para essa grande luta. Uma luta, né, decisiva contra o pecado que nos deve conduzir à ressurreição pascal. E nesse dia, então, a igreja coloca para nós o exemplo de Jesus, o exemplo, né, do nosso Salvador, que não precisava de passar pela tentação. Ele, por ser Deus, ele não tinha essa necessidade, mas ele quis passar. Ele quis passar para que assim nós possamos, através do exemplo de Jesus, através do exemplo dele, saber vencer a tentação, vencer, né, o pecado. Os evangelhos, né, falam de um tempo, né, que Jesus passou na solidão. Um tempo, né, logo depois do batismo, né, no Rio Jordão, ele se retirou e passou ali, né, 40 dias e 40 noites, né, se preparando para o início da sua missão, de preparar assim o povo de Deus, de preparar os seus discípulos, os apóstolos, né, para que depois que ele fosse para o céu, né, os seus discípulos, os seus apóstolos pudessem assim continuar a sua missão, né, a missão de levar as almas, né, a palavra de Deus, o próprio Cristo. Então, Jesus ficou esses 40 dias e 40 noites, né, em solidão, fazendo penitência. E no fim desse tempo, Satanás tentou por 3 vezes, procurando assim, nessa atitude, desviar Jesus da sua missão. Meus caros irmãos, toda tentação, ela sempre tenta nos desviar da missão, da nossa missão como cristão. A nossa missão como cristão é chegar à vida eterna, é fazer a vontade de Deus aqui na terra. Quando o demônio tenta, né, Jesus, nós iremos ver nessas tentações, ele a todo momento, ele quer também desviar Jesus da sua missão. A missão de Jesus aqui na terra era fazer a vontade de Deus. E quando o demônio tenta-o, ele tenta sim tirar Jesus do caminho certo, da sua missão aqui na terra, que era dar a sua vida por nós, né? E é por isso que Jesus, ele passa pela essa tentação, para tentar assim nos ensinar como nós devemos vencer a tentação, vencer, né, o pecado. O céu, meus caros irmãos, é uma recompensa destinada, né, para quem vence. Sem luta, nós não iremos conseguir a vitória. Sem as lutas aqui na terra, nós não iremos conseguir chegar no céu. Cristo, ao passar por essa tentação, quis dar para nós esse exemplo. Para chegar à ressurreição, ele precisou de passar pela tentação, para nos dar assim o exemplo, né, a seguir. Os evangelistas indicam, né, um sentido salvífico desse acontecimento misterioso. Porque Jesus, sendo Deus, ele não poderia, né, passar pela tentação. Ele passou pela sua natureza, né, humana. Mas, ao mesmo tempo, ele passou para nos ensinar. E os evangelistas, né, falam que Jesus é esse novo Adão. Como Adão, nosso primeiro pai, ele caiu através de uma tentação,
Jesus é esse novo Adão, que pela sua fidelidade a Deus, ao seu Pai, e também a sua missão, ele vence a tentação. E a vitória de Jesus sobre o tentador no deserto antecipa, assim, também a vitória da sua paixão, a vitória, né, da sua missão aqui na terra. Então, meus caros irmãos, as tentações aqui na terra, as tentações que nós passamos e iremos passar, as nossas vitórias nessas tentações, antecipa para nós também a vitória final, a vitória do céu, né, que nós um dia iremos chegar, se aqui na terra nós somos obedientes ao amor, né, filial do Pai, ao amor filial de Deus para com cada um de nós. E também, né, a tentação de Jesus manifesta, né, a maneira própria do Filho de Deus ser Messias. Ao contrário, né, do que propôs Satanás para ele e também, né, o que Satanás tenta, né, para os homens. E foi por isso que Jesus venceu o tentador. Né, Jesus venceu o tentador por nós. Jesus venceu o tentador para nos ensinar que nós precisamos vencer também a tentação, o pecado. E Jesus, né, passou por essa tentação por nós. E quem diz isso para nós também é São Paulo, né, na sua carta aos Hebreus. São Paulo diz assim: nós não temos um sumo sacerdote incapaz de se compadecer das nossas fraquezas. Temos um que possui a experiência de todas as provações, tal como nós, com exceção do pecado. Então Jesus, ele passou por todas as provações que a pessoa humana passa, menos a do pecado. Mas ele passou para nos ensinar. É interessante que São Paulo fala, né, que Jesus não é um sumo sacerdote incapaz de se compadecer das nossas fraquezas. Mas Jesus, ele se compadece de nós, ele se compadece de cada cristão. Em vários momentos, né, do Evangelho, em vários momentos da vida de Jesus, nós vemos episódios que Jesus se compadece da fraqueza humana. É Jesus que chora sobre Jerusalém, vendo, né, a maldade, vendo a dureza daquele coração. É Jesus que no alto da cruz pede, né, a Deus, né, para que não olhem, né, para o pecado humano, porque eles não sabem o que fazem. É Jesus que vê aquela viúva de Naim e se compadece dela, né, e devolve a ela o seu filho. Em vários momentos Jesus se compadece, mostrando assim que ele sempre olha por nós, porque muitas vezes, principalmente nos momentos das tentações, nos momentos das quedas, nos momentos das nossas fraquezas, nos momentos da dor, do sofrimento, nós achamos que Deus não escuta as nossas orações. Porque às vezes nós não temos força para vencer aquela tentação. Mas aí também nós devemos sempre ter a consciência e a humildade, que nós não temos força mesmo, mas quem tem é Deus. E nós devemos continuar pedindo, mesmo com as nossas quedas, porque Ele está sempre pronto, né, para nos auxiliar, para nos atender, para nos dar assim a graça necessária. Então, Jesus, depois desses 40 dias, né, de jejum rigoroso, quando ele se sente, né, o estímulo assim, da fome, Jesus então é tentado, né? E ele, né, primeiramente, né, Satanás tenta Jesus a converter aquelas pedras em pães. Satanás diz assim para Jesus: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. E Jesus respondeu: está escrito, o homem não vive somente de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nosso Senhor aqui, meus caros irmãos, quer ensinar para nós que não é possível abraçar, né, um regime de séria penitência e mortificação sem experimentar também, né, os incômodos, né, que deriva dessas penitências, desse sacrifício. Mas então, é nesse momento que nós devemos também resistir às vozes, né, insinuantes que nos aconselham uma maior condescendência,
para as exigências físicas. Jesus aqui também quer mostrar para nós, né, que a vida do homem não depende muito mais, né, da vontade de Deus do que do alimento espiritual. Jesus fala aqui que está escrito, né, o homem não vive somente do pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A palavra que sai da boca de Deus é o próprio Jesus, que se fez carne. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo é a palavra. Em latim, verbo é palavra, né? Então, o próprio Verbo é o próprio Cristo. Nós não sobrevivemos aqui na terra somente com um pão material, somente pensando nas preocupações materiais, mas nós iremos viver com a palavra de Deus. Nós iremos viver, né, com o próprio Cristo. Nós iremos viver do próprio Cristo, de nosso Senhor. E é por isso que nós devemos sempre buscar fazer a vontade de Deus. Não se ficar se preocupando, né, com as coisas materiais. Muitas vezes o demônio faz isso conosco. Ele tenta nos desviar assim, da nossa missão, trazendo para nós as preocupações materiais, mundanas. E muitas vezes nós deixamos de rezar, deixamos de fazer sacrifícios, penitências, deixamos de ir na igreja por causa das preocupações, né, dessa vida, e esquecemos da principal, que é ser alimentado, né, pelo pão eucarístico, né, ser alimentado, né, por Deus. Jesus foi depois, né, tentado pelo orgulho. O demônio diz: se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, e os seus anjos te tomarão nas mãos. Nós podemos imaginar esse grande milagre. Imagine se Jesus tivesse feito isso, muitas pessoas iriam até Ele, iriam começar a acreditar em Jesus, iriam começar a seguir, talvez muitas pessoas iriam até se converter através desse milagre. Mas Jesus sabe que o Pai escolheu para Ele um outro caminho muito diferente. Não de triunfos, mas de humilhações, de cruz e de morte. Meus caros irmãos, as duas pessoas que mais sofreram nessa vida, que mais passaram por tribulações, foi nosso Senhor e Nossa Senhora. E foram as duas pessoas mais santas que passaram aqui também na terra, Jesus e Nossa Senhora. E foram as duas pessoas mais felizes também, Jesus e Nossa Senhora. E muitas vezes nós achamos que Deus não está escutando as nossas orações, que Deus esqueceu de nós por causa das nossas tribulações, dos nossos sofrimentos, sendo que Jesus e a Virgem Maria foram as pessoas que mais sofreram aqui. E muitas vezes o demônio tenta, através do orgulho, tirar também o nosso foco da nossa missão aqui na terra, que é passar pelas tribulações, pelo sofrimento, porque isso faz parte da nossa vida. Isso faz parte da caminhada até a ressurreição. Jesus não teria ressuscitado se ele não tivesse passado pela morte. Isso é lógico. Então Jesus, né, ele mostra para nós que tudo isso, as tentações, os sofrimentos, a sua morte, foi necessário para a sua glorificação. E mostra para nós também que é necessário que nós passamos por isso para chegar também à ressurreição da glória final. E a última tentação, o demônio então volta de novo, né, a carga e tenta Jesus pela avareza. O demônio diz: tudo te darei se prostrado me adorares. Mas Jesus responde: o Senhor teu Deus adorarás, e a Ele só servirás. Meus caros irmãos, quem tem um coração fortemente ancorado em Deus, nunca se deixará desviar do seu serviço, pela sedução e pelas cobiças, né, dos bens, né, terrenos, dos bens materiais. Nosso Senhor certa vez disse, né, aonde está o teu tesouro, aí também estará, né, o teu coração. Se Jesus é o nosso tesouro, se Jesus é o centro da nossa vida, ali estará o nosso coração. E qualquer sedução mundana,
qualquer, né, tentação que o demônio nos oferecer, que o demônio nos proporcionar, nós estamos, né, com o nosso coração ancorado também no coração de Cristo, nós iremos passar por tudo isso, porque nós temos Jesus como o nosso modelo, como o nosso Salvador. É por isso que nós devemos sempre focar na nossa missão aqui na terra, de fazer a vontade de Deus para um dia irmos para o céu. Meus caros irmãos, aprendemos então hoje como nos devemos nos comportar assim nas tentações. E acima de tudo devemos ter uma grande confiança em Deus. Quem confia, né, plenamente em Deus, está certo da sua divina providência, não se deixará, né, facilmente sair pelas vãs, né, tentações do demônio, do mundo e da carne, pois sabe que só Deus lhe pode dar o verdadeiro bem e a verdadeira, né, sabedoria e a verdadeira felicidade. Então, se nós temos essa confiança em Jesus, temos essa confiança na divina providência, que Ele vai nos auxiliar, que Ele vai nos ajudar, nós iremos saber enfrentar qualquer dificuldade, qualquer tentação. E além disso, devemos, né, cultivar cada vez mais a confiança em Deus no momento, né, da tentação. O Evangelho de hoje nos ensina isso. Jesus passou pela tentação para nos ensinar como devemos, né, passar pela tentação e vencer a tentação. Nós devemos sempre confiar em Jesus, confiar na providência divina, porque nosso Senhor nos dá os meios necessários para vencer. Além da sua graça atual, Ele nos dá os sacramentos, nos dá a Eucaristia, nos dá, né, a igreja, nos deu a Virgem Maria. Todos esses benefícios são para nós, através deles, né, conseguir assim vencer a tentação, vencer o pecado. E se Deus permite, né, que sejamos assim tentados, não permite, porém, que sejamos acima das nossas forças, né? Nosso Senhor, Ele nunca permite para nós uma tentação acima das nossas forças. Se nós somos tentados, é porque nós, com a graça de Deus, podemos vencer, né, aquela tentação. E na epístola de hoje, São Paulo diz assim: irmãos, nós os exortamos a não receberdes em vão a graça de Deus. No momento favorável, eu te ouvi. No dia da salvação, eu te socorri. E agora, o momento favorável, é agora o momento favorável, é agora o dia da salvação. Nós estamos nesse tempo da Quaresma. É um momento favorável de fazer penitência, de sacrifício, um momento favorável de nos convertermos. É um momento favorável de olhar para o exemplo de Jesus, o exemplo dele, né, de vencendo assim as tentações, olhar para o seu exemplo e seguir o exemplo de Jesus. É um momento favorável, né, de passar bem esse tempo da Quaresma para na ressurreição, para que nós possamos ressuscitar com Cristo. É um momento favorável, né, de sermos santos, meus caros irmãos, porque nós não sabemos se essa será a nossa última Quaresma. Nós não sabemos se esse ano será o nosso último. Nós não sabemos se será o nosso último mês, nossa última semana, o nosso último dia. Porque nosso Senhor disse: vigiai e orai, porque não sabeis o dia nem a hora. Então, por isso que é o momento favorável. Por isso que São Paulo diz para nós que agora é o momento. É o momento de conversão, momento, né, de penitência, momento de purificação, é o momento de preparar nosso coração, né, para a nossa ressurreição com Cristo. Se nós queremos um dia ressuscitar com Cristo, nós devemos também viver aqui na terra com Cristo. E só assim nós iremos ressuscitar com Cristo e viver eternamente com nosso Senhor no céu. Então vamos nesse dia pedir a nosso Senhor essa grande graça, que assim como Ele venceu a tentação, que nós possamos nessa vida também vencer a tentação com a ajuda dEle, né? Com a graça dEle. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.